Olá, pessoal. Vamos conversar um pouco sobre a questão das ciências humanas, que ocupam um lugar primordial dentro do conhecimento humano, uma relevância fundamental e uma importância na elaboração de conhecimentos, teorias, para que a humanidade tenha uma qualidade de vida boa e assim se desenvolver, crescer. Afinal, o ser humano, ao nosso ver, tem valor em si, né? Como dizia Kant, o ser humano não é um meio, ele tem valor em si. Ele vale pelo que é, independente das condições, dos condicionamentos, ele tem valor incondicional. Dentro disso, as ciências humanas têm seus métodos, têm suas estratégias, têm toda uma complexidade que envolve para que realmente o seu estudo seja de qualidade e os seus resultados possam trazer novidades para a melhoria da vida humana, da relação do humano consigo mesmo, a relação do ser humano com o outro, com a sociedade, a relação do ser humano com o mundo e a relação do ser humano com o sobrenatural. Até porque a questão da mística está presente em todos os seres humanos, tá? Dentro disso, vamos ver algumas questões que temos aqui para resolver. A primeira questão que nos é colocada é: o sujeito do direito é aquele que age consciente de seus direitos e deveres e segue leis estabelecidas em um dado ordenamento jurídico. Então vejam bem, o que é essencial até onde nós lemos? Que a consciência, ou seja, que o consciente é essencial para que uma pessoa possa saber o que é certo, né? Conhecer as leis e agir conforme as regras estabelecidas, convencionadas pela sociedade, ou aquele grupo que ele participa, aquela cultura que ele participa, daquele povo onde ele tem os valores em comum. Então, o que é essencial, então, que ele tenha consciência dos direitos, mas também dos deveres, conforme a lei. Então, por exemplo, no Brasil, vivemos um Estado democrático de direito que todos estão submetidos à lei. Né? Todos os cidadãos, desde os governantes até toda a sociedade, precisa estar consciente dos seus deveres, dos seus direitos e agir em conformidade com a lei. Então, a consciência. Já para a psicanálise, o sujeito está assujeitado às leis. Então, essa que é a grande pergunta. Porque para a psicanálise, né, uma ciência humana, o ser humano ele não é só consciência. O ser humano ele tem a parte que muitas vezes faz com que ele haja de forma inconsciente, né? E aí temos então aqui umas possibilidades de resposta, umas alternativas. Vamos ver aqui. Definidas pelos juízes dos tribunais, definidas pelos códigos jurídicos, regidas pelo ego e superego, regidas pelo inconsciente, regidas pelos direitos humanos. Então, para a psicanálise, seria aqui, ó, letra D, né? Então, A, B, C, D, regidas pelo inconsciente. Então, muitas coisas que nós fazemos não é de forma consciente, porque muitas vezes a gente já levanta, às vezes nervosos, às vezes alegres, às vezes tristes, às vezes não sabemos explicar o que está acontecendo conosco. E aí, então, temos a questão do inconsciente, né? A inconsciência daquilo que estamos fazendo, tá? Então, a psicanálise vai descobrir que talvez nós temos muito mais de inconsciente do que consciente. Então, a
psicanálise vai trabalhar a questão dos sonhos, a questão daquelas coisas que estariam por trás das nossas ações humanas, que nem sempre são conscientes. Se temos aqui as leis, onde nós devemos estar conscientes como cidadãos de direitos e deveres, a psicanálise também vai descobrir que tem muitas coisas em nós que são inconscientes, que nós não sabemos o porquê. Por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu estou me sentindo triste? Por que eu estou me sentindo feliz? Então são coisas aí que as ciências humanas descobrem, né? Ainda sobre aqui o Freud, né, que é o fundador, né, da psicanálise, ela vai além do Freud, ele é o fundador, mas depois há todo um desenvolvimento e atualmente todo um cabedal de conhecimentos que vai muito além de Freud, tá? Então, médico austríaco, Freud, né, Sigmund Freud, médico austríaco, teve como principal novidade a descoberta do inconsciente e a compreensão da natureza sexual da conduta, que foram golpes fortes na noção de liberdade racional da sociedade ocidental. Sobre as teorias de Freud, marque a alternativa incorreta. Então vamos ver qual que é a alternativa incorreta. Então nós estamos falando sobre a questão de termos muitas coisas, né, inconscientes, ou seja, a consciência seria tipo a ponta, né, de um iceberg, que a maior parte seria o inconsciente. Então aqui nós vamos buscar a incorreta. Então já vamos para a incorreta, para daí a gente refletir sobre as corretas. A incorreta é a letra C. A vida inconsciente, segundo Freud, é apenas a ponta do iceberg. E a montanha submersa é o consciente. Veja, aqui colocou invertido. Ali está perguntando a incorreta. Aqui na letra C está dizendo o inconsciente, segundo Freud, é apenas a ponta do... Seria, quer dizer, uma pequena parte. E a montanha submersa é o consciente. É o contrário. Para Freud, o consciente que é uma pequena parte, que é uma pontinha ali do iceberg. A maior parte da nossa psique, da nossa alma, da nossa psicologia é inconsciente. Então, a vida aqui seria o contrário. Olha, o inconsciente é a base, a que está submersa, que nós não conhecemos, que é a parte que afeta mais a nossa vida. E o consciente é apenas uma partezinha, tá? Então essa letra C aqui está correta. Então vamos refletir sobre o que está correto. A teoria de Freud é duramente criticada pelas psicologias de linha naturalista, pois não usa a experiência no sentido tradicional do método científico. Então veja aqui, né, colocamos essa questão para ver a questão das ciências humanas. Então, dentro das ciências humanas, sobre um mesmo assunto, há divergência. Então, essa psicologia aqui naturalista é, por exemplo, a linha que vai fazer teste com animais, vai testar, vai fazer... E a freudiana não tem muito como... Né, mas também existe, mas... existe então uma crítica aqui dessa linha naturalista, pois não usa a experiência no sentido tradicional. Então isso é verdade, existe essa linha de psicologia que faz essa crítica então à linha da psicologia freudiana aqui, que é a psicanalista, tá? 2. Freud trabalha com uma realidade hipotética, considerada inverificável nos moldes tradicionais, o inconsciente. Então, se é uma parte desconhecida, é uma hipótese, né? Assim como a teoria, por exemplo, aí sobre a evolução das espécies do Darwin, que muitos criticam, que não seria possível a verificação, mas por outros
outros vão defender que é possível sim a verificação, né? Então aqui ela trabalha com hipótese, considerada e verificável nos moldes tradicionais, o inconsciente, tá? Também é verdade. A C nós já falamos que é incorreta, né? A vida, na letra D, a vida consciente, segundo Freud, é apenas a ponta do iceberg. A montanha submersa é o inconsciente. Então, veja bem, ao contrário aqui, essa está correta, né? Ao contrário aqui da letra C, que está incorreta. E a letra E, a vida inconsciente é manifestação do ser enquanto ser. Então, segundo a psicanálise, o inconsciente que vai revelar realmente o que somos. Tá? Porque ali está a vida, eles trabalham muito a questão da sexualidade. Temos, por exemplo, o mito do Édipo, que nós estudamos em filosofia, em que o Édipo foi dito já pelo oráculo dos deuses que ele mataria o pai e casaria com a mãe. Então, e isso acaba acontecendo, e é uma tragédia, né? Da tragédia grega, uma tragédia humana. E aí o Freud vai analisar isso no sentido que na vida das pessoas, inconscientemente, segundo Freud, as meninas vão se identificar muito mais com o pai, né? E os meninos vão ter uma identificação maior com a mãe. Então, segundo a psicanálise, há isso. Então, a partir dessa análise aí do mito do Édipo, o Freud vai estar fazendo essa constatação de que as meninas se identificam mais com o pai, né, para ir construindo a sua própria identidade, e as meninas vão se identificar mais, né? Então as meninas vão se identificar mais com o pai e os meninos vão se identificar mais com a mãe nesse processo de formação de caráter, de maturidade sexual, enfim. Tá? Aqui na 3 temos conceitos centrais no pensamento freudiano para entender como funciona a psique humana. Então, temos aqui o ego, o id e o superego. Então, o ego é a parte da consciência, tá? É isso que nós estamos fazendo agora. Nós temos consciência, podemos olhar, ver o tempo, saber onde nós estamos, identificar algumas coisas, conhecer. É aquilo que nós fazemos de forma consciente, é a nossa consciência. O id, então, é o inconsciente, tá? Seria essa parte maior que influencia a nossa vida, mas que nós não sabemos o que é, porque seria tipo 90% da nossa alma, né? Do nosso psicologia, seria essa parte inconsciente. E o superego é a parte da sociedade, é aquilo que nós recebemos, são as ordens e a formação que nós recebemos na família, que nós recebemos na sociedade, que nós recebemos pela educação, pela escola, pela igreja. Então, é aquela parte que nós somos condicionados de fora, tá? Então, é aquilo que nós recebemos de fora, que formaram o nosso caráter, o nosso modo de ver o mundo, o que nós achamos que é verdadeiro, que não é a moral, é a ética, são os valores que nós recebemos da sociedade, tá? Então temos o ego, que é a parte consciente, temos o superego, que é a parte que nós recebemos da sociedade, que está em nós, e então nós acabamos obedecendo porque nós acabamos aprendendo como certo ou errado, e o id é a parte inconsciente, que ela tem uma influência enorme sobre nós e que a gente não consegue identificar, porque é uma parte inconsciente, mas que nos influencia no nosso modo de ser. Então aí tem todo um trabalho da psicanálise em torno disso, para que aqueles traumas que nós temos inconscientes, aquelas coisas que às vezes
nos atrapalham, que nós não sabemos o porquê que nós somos assim, que estão lá no inconsciente, sejam trabalhados, né? Um processo de terapia para que a gente possa ir melhorando, possa ir sendo mais feliz, porque às vezes tem coisas que nos atrapalham e nós não sabemos o que é, e isso às vezes até nos assusta, tá? Então, ego é o consciente, id é o inconsciente, que é a parte maior, superego, que é aquilo que nós recebemos pela nossa formação social, educacional, religiosa, que foi colocada em nós como certo ou errado. Tá? Então, temos aqui a letra E na número 3. Aqui na 4, para o filósofo e psicanalista alemão Erich Fromm, o homem entra em um conflito ao se perceber escravo daquilo que criara e ao perceber que, apesar de seus conhecimentos a respeito da matéria, ignora as questões fundamentais da existência. Essa afirmação está relacionada a qual movimento ou período histórico? Então já vamos para a resposta, e a resposta é a D. Então A, B, C, D. Então, Idade Moderna e Iluminismo. Então, a partir desse momento, o ser humano começa a pensar, a verificar que tem muitas coisas que criamos, tecnologias, né? Modos de comunicação, meios de transporte sofisticados, rápidos, muitas coisas na questão técnica, mas às vezes no lado humano nós continuamos ainda tendo raiva dos outros, sendo infelizes, pessoas que não sabem realmente o que estão sentindo, depressões, momentos de euforia, mas momentos de profunda depressão, tristezas, alegrias incontidas, enfim, momentos de consolo, de desolação, às vezes junto com muitas pessoas, mas se sentindo completamente só, completamente isolado, excluído. Às vezes todo mundo está bem e a pessoa não está bem, não sabe por quê. Então, para o filósofo e psicanalista alemão Erich Fromm, o homem entra em um conflito ao se perceber escravo daquilo que criara, né? Às vezes criou a comunicação celular para se comunicar, mas se sente só, se sente sozinho, se sente desprezado. Então, começa a partir do iluminismo. Então, essa questão de, por um lado, se cria tanta coisa, por outro lado, o ser humano parece que ele continua o mesmo, né? Precisa desse conhecer-se a si próprio para que torne aquilo que ele criou algo que nos ajude a viver melhor. Que a gente não se torne escravo daquilo que nós criamos, mas aquilo que nós criamos se torne ferramenta para a gente ser melhor, estar mais feliz, né? O que adianta eu gastar todo o meu salário, pelo menos 30% do meu salário, para ter, de repente, um objeto que depois vai me trazer tanto transtorno, pois eu não consigo mais viver, porque toda a renda que eu tenho vai para pagar aquilo que eu comprei e nem consigo usar. Então, é uma reflexão que nós devemos estar fazendo. Então, aí, Idade Moderna e Iluminismo é o período histórico que começa. Então, por um lado, criação de muitas coisas técnicas, objetos, ferramentas, fábricas, estradas, meio de transporte, comunicação, os computadores, a internet. Temos aí o Google Meet, por exemplo, a gente fazer reuniões com pessoas de longe, as redes sociais. No entanto, às vezes a gente se sente sozinho, se sente isolado, se sente deprimido, triste e às vezes até escravo dessas coisas. Eu gostaria de ter tal coisa e não tenho, tá? Então,
E na última questão aqui, leia a afirmação A, daí tem ali uma lacuna do homem em relação às autoridades exteriores, para contestá-la e rejeitá-las conduz ao relativismo ético, pelo qual valores e normas parecem se tornar uma questão de gosto ou preferência arbitrária. Quando se torna incapaz de fazer alguma afirmação com validade objetiva, o homem se torna presa de sistemas irracionais de lacuna, escolha a alternativa corretamente a afirmação acima, tá? Então, temos aqui a letra A, autonomia. A autonomia, o que é autonomia? Auto, aqui, se dividir a palavrinha aqui, auto, significa eu, nomia, quer dizer, eu dando a lei para mim mesmo. Então, quem faz a lei? Eu. Para quem? Para eu mesmo, tá? Então, a autonomia do homem, quer dizer, o homem é tão livre que é capaz de ele mesmo dar a lei para ele mesmo em relação às autoridades exteriores, para contestá-las e rejeitá-las conduz a um relativismo ético pelo qual os valores e normas parecem se tornar uma questão de gosto ou preferência arbitrária. Então, cada um começa a seguir o seu próprio caminho, cada um dá a lei para si próprio, mas daí isso também causa um relativismo, porque daí cada um diz, não, o que é certo, o que eu faço. O outro diz, não, o que é certo, o que eu faço. E aí há um relativismo ético. Tem que ter alguns valores que possam valer para todos. A verdade deve ser verdade para todos. A justiça tem que valer para todos. Não alguém dizer, não, honesto para mim vai até que aquilo possa me trazer vantagem. Ou como a famosa lei de Gerson, levar vantagem em tudo. E isso não pode se tornar uma lei geral. Porque imagina como seria possível conviver numa sociedade onde todos querem levar vantagem em todos, isso levaria a uma anarquia. Quando se torna incapaz de fazer alguma afirmação com validade objetiva, o homem se torna presa de sistemas irracionais de valores, daí exigências do Estado e líderes poderosos e sucesso material, tá bom? Então, letra A. Então, temos aqui um pouco para a gente refletir sobre as ciências humanas, né? Pegamos algumas questões para que a gente possa ver o quanto é importante, o quanto é necessário a questão da reflexão sobre o ser humano. Temos aí a psicologia, temos a antropologia, a sociologia, a história, enfim, são tantas as ciências humanas que estão aí disponibilizadas para que o ser humano possa evoluir mais do que a técnica, mais do que as questões materiais, mais do que a questão do dinheiro, do poder, da fama. O ser humano tem necessidade de ser feliz, de encontrar o seu lugar no mundo, se realizar como pessoa. Então, não tem algo mais do que o ser humano, né? Como nós falamos no início. Kant diz o seguinte, que o homem tem dignidade em si, ou seja, o ser humano, independentemente do bem que ele possa me fazer, se ele é bom ou se ele é ruim, ele tem uma dignidade em si própria. Então, é necessário termos ciências humanas que possam refletir sobre o ser humano e ajudar o ser humano a ser sujeito da história, que ele possa guiar a própria vida, mas saber que ele não é sozinho, que não é uma ilha, ele precisa conviver com os outros. E para ele conviver com os outros, ele precisa também superar o próprio egoísmo, e aí temos a ajuda das ciências humanas, que podem estar favorecendo a vida pessoal, a vida em sociedade, a vida em relação ao homem e a natureza, o homem e a máquina, o homem em relação ao místico, ao religioso, a Deus, o homem em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Então, o que é mais importante para nós? É a nossa vida. Nós fomos feitos e o que nós criamos deve estar a nosso serviço. E a distribuição
dos bens, né, para que todos possam ter alcance àquilo que é produzido pela sociedade. Então, todo o conhecimento, toda a produção humana tem como destinatário todos os seres humanos, tá? Porque, na verdade, quando todos são felizes, todos vão poder viver melhor, né? Por que nós precisamos viver enjaulados, às vezes, dentro das nossas próprias casas, né? De medo, né? Da violência, enfim, tudo isso que são questões humanas que precisamos colocar como problemática a ser resolvida pelas ciências humanas. E as ciências humanas não podem ser confundidas com o senso comum. É muito comum as pessoas acharem que sabem tudo. Quando se trata do ser humano, todos acham que sabem. Na verdade, não passa de superficialidades e conhecimentos do senso comum. As ciências humanas, elas têm todo um método, elas precisam ser aprofundadas e para que realmente o ser humano adquira uma maioridade, como dizia também o Kant, para que nós possamos ser senhores e não escravos, nem escravos de outro ser humano, nem escravo daquilo que nós criamos e nem escravo do capital, do poder, da matéria. Nós devemos usar, sim, esses recursos para melhorar a vida de todo ser humano. Tá bom? Muito obrigado.